Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal AM 540, Rádio maior cobertura e audiência do estado de Sergipe, seu melhor a cada dia. Hoje estamos aqui com a galera do Novo, Adriana Malezan e Aurélio Barreto. Não saia daí que a gente volta já já. Melhor a cada dia, melhor a cada dia, Alexandre Wendel. Muito bem, ouvintes da Rádio Jornal AM 540, você que está nos acompanhando aí em casa, no trabalho, no táxi, no Uber, no caminhão, se deslocando aí para outro município, muito obrigado pela audiência. E você também que está na internet, no www.melhorcadadia.com.br ou no ajn1.com.br também, que já são aí quase 30 mil seguidores aí online acompanhando a Rádio Jornal. Obrigado pela audiência. Hoje estamos aqui com a grata satisfação, a gente vai falar com o pessoal do Partido Novo. É um partido que eu considero bastante interessante, tem uma disciplina muito interessante, mas eu também tenho minhas questões. Vamos falar hoje aqui com a Adriana Malezan, que está aqui do meu lado, e também com Aurélio Barreto. Bom dia, Aurélio, você que está aí online, tudo em paz com você? Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para apresentar essa proposta que é um orgulho. É uma proposta diferenciada, que é daquelas que a gente torna a vida de uma pessoa importante. Legal, bacana. E aqui do nosso lado também a advogada Adriana Malezan. O que faz, Adriana, uma advogada querer entrar nessa seara, entrar nesse meio aí? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria imensa estar aqui novamente do seu lado, e você sempre abre esse espaço para a gente que é tão importante, né? Informar as pessoas que existe sim uma esperança no fim do túnel. Bacana. E aí o que me faz sufocar o meu tempo, que é tão curto, sacrificar o meu tempo com a minha família, com a minha filha e até um pouco de dinheiro também, porque Sua a gente acaba... Tem 8 anos. A audiência... E assim, o que nos faz, o que nos move realmente é o desejo de mudança, Alexandre. Nós somos de fora da política, para nós é um mundo, um universo novo, é toda experiência nova. Mas a gente viu que não dá mais só para ficar reclamando nas mídias sociais, não dá mais para ficar com essa insatisfação, porém sem nada fazer, sem nada praticar. Você acha que a população encheu o saco, mas também não sabe o que fazer? Muitos eu acho que não tinha também, Alexandre, uma ferramenta. Uma oportunidade. Porque nós mesmos que somos de fora, até há um ano atrás, a gente também estava só reclamando nas redes sociais, porque nós não tínhamos uma ferramenta adequada. Eu não me sentiria nunca à vontade de entrar num partido desses tantos que já tem por aí. Porque realmente o Novo vem representar uma mudança muito significativa na política. E aí foi isso que nos atraiu para realmente estar ativamente trabalhando nesse projeto. Primeiro eu vou fazer um afago em vocês, depois eu vou criticar o Novo. Mas o que faz, vou começar com um afago, o que faz ser diferente? Vocês estavam me ensinando ali que tem um processo seletivo, então eu não posso por mim mesmo chegar, eu quero ser deputado, quero ser senador e tal, eu tenho que passar por uma seleção. E você também falou um negócio que eu achei muito interessante, que a ideia de vocês é que no futuro, quando você vê alguém do Novo, você diga, aquele cara ali está preparado, aquele candidato sabe fazer um projeto de lei. Aí eu achei isso muito interessante. Quer dizer, se você não souber fazer o básico de um projeto de lei, nem ser pré-qualificado para ser federal, você pode, é isso, Barreto? Perfeitamente, Alexandre. O Novo, ele preza pela qualidade dos seus candidatos. Nós não buscamos puxadores de votos, nem pessoas por quantidade. Nós buscamos, e sim, um político de qualidade. E por isso existe o processo seletivo, semelhante a um processo seletivo de empresa, de seleção de trainees. Não é curto nem simples. Eles, em média, são 4 meses de treinamento, dividido em 4 fases, onde a pessoa tem que fazer entrevistas, fazer uma prova para ver se ele está alinhado com os valores diferenciais do Novo, tem que apresentar um currículo, ao ponto que se o seu currículo tiver um erro ortográfico, você é eliminado. Já não entra. Isso. Depois você faz uma entrevista com uma banca nacional, online, ou seja, ninguém conhece ninguém. Depois você faz um treinamento de postura, sobre política. Como deve se portar. Valores isso, também. E tudo é eliminatório, né? Se você também não tiver uma boa ideia, mas também não souber se comportar e se portar, você também é eliminado.
né? E no final do processo... Eu posso dizer uma coisa, escrever muito bem em português e na hora, na entrevista, eu dar uma vacilada lá, né? Exatamente. Eu falar sem querer assim, não, eu quero me dar bem, né? Exatamente. O filtro do Novo é muito... o funil é bem apertado. E que eu tô dando esse mole, eu falei que vou dar esse mole para vocês no começo, porque a ideia é que... A minha ideia é que todos os partidos trabalhassem dessa maneira, né? Exatamente. Que não pudesse ser qualquer um, né? Assim, não, eu sou filho de um coronel famoso e meu pai foi também e tal, teve os problemas lá, mas eu sou filho, então eu agora sou prioridade da chapa do partido, né? Então isso não aconteceria num partido, não deveria acontecer em qualquer partido. Né? Exatamente, esse é o nosso diferencial. A gente até brinca dizendo que o Novo, ele levanta o sarrafo. O sarrafo é aquela hastezinha do salto com vara, né? Que é o objetivo é você sempre levantar o sarrafo para você cobrir. Então o Novo jogou o sarrafo lá para cima, agora os outros partidos vão ter que recorrer atrás para poder se igualar ao Novo, porque a pressão da sociedade vai ver, opa, se o Novo é assim, por que vocês também não são? Não só no processo seletivo, nós temos uma série de diferenciais, né? São 9 horas mais quase 20 minutos, estamos aqui ao vivo com as duas feras aí do Partido Novo, tem outras mais que também não vieram, tem um amigo César Vasconcelos da Honda, que é fã também desse partido, me perturba o tempo todo, entre pro partido, vai lá, participe, é a mudança, é agora, é a virada, é a vez e tal, mas eu tenho minhas questões com relação aos valores, principalmente os valores da população, que eu quero crer que não mudaram. Eu acho que o brasileiro está muito agora apontando, crítico demais, falando assim, eu vi fulano roubando, fulano tem um gato, fulano recebeu uma mala, fulano desvia, para na faixa de trânsito para deixar o filho na frente da escola. Mas aí você vai ver, esse cara tem um gato, esse cara tem um empregado e não assina a carteira, como uma ministra. Então tudo que o brasileiro está criticando, boa parte faz, né? Hoje a gente viu na televisão, na Globo, um fiscal do IBAMA, para mim é extorquindo, R$500 um pescador, né? Que para mim é um absurdo. Ou seja, os valores da galera não mudou em nada. Então... é muito difícil você dizer assim, não, na próxima eleição vai ser o grande, eu vi o pessoal no Novo dizendo, o grande divisor de águas vai ser 2018 e tal, porque todo mundo, eu acho que não vai, né? Porque agora está todo mundo dizendo, eu quero o pessoal do Novo, eu quero novidade, eu não quero nenhum deputado antigo, mas vai chegar lá na frente, eu quero crer que em setembro, outubro, e aquele que me der alguma coisa eu vou votar. E isso não é só para o pobre com gás, não, eu falo e repito aqui, quem faz isso é o pobre com gás e com colchão, não. O rico, o desembargador, o conselheiro, qualquer autoridade que você der, olha, se você empregar minha família, a gente vota em você. Ou seja, os valores são enraigados em todos os brasileiros, todos, lógico, sem exagero, uma boa parte dos brasileiros. Vocês acreditam, vocês dois, o Novo, que essa mudança já está aí para 2018? Alexandre, o que você tocou realmente é uma realidade, uma triste realidade. Eu sempre digo que a corrupção começa daqui para cima, não é de lá, dos políticos para baixo. Por quê? Quem manda os políticos para lá somos nós. Então, no dia a dia mesmo, esses pequenos gestos, a gente vê que tudo é corrupção, embora muitas vezes a pessoa ache que furar uma fila no supermercado, deixar alguém lá esperando enquanto eu vou fazer compra, eu já deixo alguém esperando. Se você tiver 3 filhos, você deixa um filho em cada fila e vai fazendo suas compras. Isso é uma forma de corrupção. Então, assim, tudo que nos desviam, ou pequena, de uma forma pequena, ou de uma forma mais brusca, é uma forma de corrupção. A pessoa que faz isso aqui, quando chegar na política, ela vai só piorar, porque eu já tenho uma conduta já um pouco duvidosa. Então, mas se isso está enraigado na grande maioria, você acredita em 2018 que todo mundo vai chegar assim, como tem gente pregando? Não, vamos votar todos os novos, vamos mudar tudo. Eu acredito também, Alexandre, que as pessoas estão mudando. Assim, hoje em dia, com a questão das redes sociais, a gente vai assim tendo bons exemplos. E aí as pessoas também estão mais envolvidas com a política, estão mais envolvidas com o dia a dia. Agora, a gente precisa de os partidos políticos, quando estiverem no poder, eu acredito que aquilo que talvez a família não dê, que a escola também coloque, como noções de ética, noções de moralidade, desde do ensino básico, né? Noções de empreendedorismo, para que a gente ensine essas pessoas a pescarem seu próprio sustento todos os dias. Então, o Estado ele pode também ter um papel fundamental nessa grande mudança que a gente precisa na sociedade. Nosso querido Aurélio Barreto. Eu acho o seguinte... Você acha que o eleitor mudou já? Está pronto? Está mudando, vamos lá. Se a gente quiser que daqui a 10 anos seja melhor do que hoje,
Então a gente tem que começar de agora. Pronto, eu estou usando protetor solar porque a minha pele tem que estar boa daqui a 10 anos. Exatamente. Não é um negócio para a semana que vem. E o exemplo contagia. Ele contamina. Né? Então, assim, se você tem hoje pelo menos um grupo de deputados federais, tomara que o Novo, a gente acredita que o Novo vai fazer uma bancada razoável. Então, acredito de 20 a 30 deputados federais em Brasília, no Brasil todo. Então, esse grupinho começa a fazer barulho e mostrar seus exemplos na prática, como nossos vereadores já estão fazendo, os eleitos em 2016, as pessoas vão começar a prestar atenção e o exemplo vindo de cima, né, mesmo de alguns, como eu falei, ele contagia. Eu posso dizer a você e para a Adriana, que está aqui sendo bem assessorada, ela só fala coisa com a assessoria dela aqui. Isso não aconteceu com o PT, lá em 89, estava lá o Lula tentando, e ele tinha esse grupinho pequeno, e a oposição era forte, era uma oposição ferrenha, uma turma bacana lá, e lutando, pregando esses ideais todos. Sua pergunta é boa, é pertinente, mas... como eu vou dizer, inclusive eu me encaixava assim, eu adolescente, né, eu achava... Estava nessa luta também. Eu não era um petista, mas assim, eu admirava, eu acreditava, eu pensava que aqueles caras... Como tem muita gente hoje vendo assim do Novo hoje, também. Sim. Olha, um negócio legal chegando aí e tal. Mas o Novo tem uma diferença muito grande. Que nós não usamos dinheiro público. Isso é fundamental e completamente diferente. Diga para as pessoas o que é isso. Eu sei o que é isso, mas o que é isso? Os partidos usam dinheiro público, aí você vai dizer? Exatamente. Todos esses partidos que você vê na mídia, todos eles recebem... Todos eles têm uma mesadinha? Exatamente, chamado fundo partidário. Não. Mesadona, né? Alguns uma mesada maior do que outras. É chamado fundo partidário. E para piorar, fizeram criaram também o fundão. O fundo eleitoral. No total, nessa brincadeira, aí são 4 bilhões de reais do dinheiro de impostos, que dinheiro público é dinheiro de impostos. É dinheiro de cada um que nós estamos falando e vocês estão ouvindo. É o dinheiro de cada um de nós. Então, imagine que você, todo ano, coloca, mensalmente coloca, gostando ou não daquele partido, dinheiro para financiar aqueles partidos, a sua estrutura administrativa. E o Novo é o único que não recebe esse dinheiro, que recebe por força de lei, está aplicado, mas não usa. Está aplicado numa conta e estamos brigando na justiça. Então vocês abriram mão desse dinheiro. Sim. Aí vocês abrindo mão desse dinheiro, não fica mais difícil para vocês chegarem nos povoados, municípios mais e tal? Mais difícil, sim. Mas o Novo tem uma frase... E aí como é que você vai conseguir dinheiro para chegar nesse pessoal? Vamos lá. Fora o programa de rádio Melhor a Cada Dia. Exatamente. Exatamente. É a mídia social, é esse espaço que vocês abrem, que é o caminho que a gente tem. Porque o Novo, ele é mantido pelos seus filiados, como um clube, e como todos os partidos deveriam ser. Quem acredita naquele projeto é que deve manter aquele partido. Certo. Não o dinheiro público. Então, assim, quer complementar? Nessa brincadeira são 4 bilhões que poderia estar sendo usado em outra coisa. E no caso vai ter sendo usado do dinheiro de vocês. Exatamente. Então... E hoje estamos brigando na justiça para devolver esse dinheiro para o Tesouro, junto à Receita, porque nenhum maluco até hoje pensou em devolver esse dinheiro. Aí só apareceu o Novo. Bacana. A União agora, não sabe como receber o dinheiro ainda. É igual diária de senador. O senador pega a diária para 20 dias, chega com 15, quer devolver, ele não devolve. Fala, senador, não devolva porque ninguém faz isso. Malezan, você acredita que você vai chegar num povoado, numa cidade do interior, de qualquer estado brasileiro, sem um tostão no bolso, só você e um colega do seu partido vai convencer as pessoas de que o Novo é o Novo? E ao mesmo tempo que vai chegar um outro tradicional, que já está lá há muito tempo, acostumado, cheio de cabo eleitoral. E eu vou te dizer outra coisa. Eu faço pesquisa eleitoral constantemente e as pessoas falam na minha cara assim: eu vou votar naquele candidato fuleiro, chegou aqui sozinho, eu vou votar naquele outro que chegou com a Kombi, um caminhão, um ônibus, um monte de gente. Aquele ali que é o cara, eu não confio naquele sozinho ali não. Você vai chegar sozinho num povoado, você e seus 4 amigos aí, vai conseguir votos? Hoje nós não somos mais tão sozinhos, né? Nós já temos aí próximo de 150 apoiadores do Novo, que são filiados que contribuem mensalmente aqui no estado de Sergipe. Então você vê que as pessoas acreditam tanto no projeto que colocam o dinheiro do seu bolso nesse projeto. E aí a gente já tem, graças a Deus, um número razoável. Agora, Alexandre, a gente teve em 2016
um exemplo muito bacana de como é possível se fazer política assim, gastando muito pouco dinheiro, pessoas de fora da política, que não eram conhecidas, com os nossos vereadores. Então, nós elegemos vereadores em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. Assim, então, dessa são capitais, forma... que tem um senso crítico, tem um índice de leitura maior e tal, para observar essas coisas. Porque eu tô quieto lá na minha cidadezinha, na minha rede, conheço aquelas figuras conhecidas, tenho tradição de lidar com aquelas lideranças políticas e tal. É muito difícil mudar. É difícil. A gente tem essa percepção. O Novo, ele tem como um dos seus princípios, que é, como diz meu amigo Aurélio, uma cláusula pétrea do partido, que nós temos que ter uma visão de longo prazo. Então, assim, não importa que a gente não consiga eleger um deputado federal de Sergipe, o que com certeza será uma grande tristeza para o Estado. Usando as palavras de Dilma, não importa se você vai ganhar ou perder, se perdendo ou ganhar, todo mundo vai ganhar. A gente tem uma noção de longo prazo. O importante é que a gente está iniciando esse trabalho, está plantando essa semente. Está visível. Eu não posso, em nome desse anseio de mudança, querer encurtar caminho. Que aí eu vou ser mais do mesmo. Então assim, sendo mais do mesmo, mais pólvora aí. Agora eu vou começar a apertar vocês. Como é que você vai ser candidata federal se você não tem estaduais para te apoiar? Isso. O papel do estadual, basicamente, seria para dar um apoio, uma governabilidade ao executivo. Nós não teremos um candidato ao governo do Estado. Gostaríamos muito de ter, mas a população precisa entender que se realmente esses valores, esses diferenciais que nós estamos passando aqui hoje, se realmente querem isso, precisam também botar a mão na massa. Então a gente deixa um chamamento, porque se a gente não usa dinheiro público e você acha essa ideia interessante, nos ajude sendo um filiado ou um doador. Agora, como a gente não tem uma estrutura nem financeira para botar o 30 de cima a baixo, que a gente gostaria de votar 30, como eu gostaria de votar 30 de cima a baixo. Nós não temos uma estrutura financeira. Então nós vamos aos cargos de deputado federal, por quê? O Novo entende que é lá no Congresso que nós vamos poder trazer leis que realmente vão trazer uma melhoria para o país todo. Então lá a gente vai ter condição de ter deputados cortando 50% dos seus benefícios. Então, eu estou louca para chegar esse dia, porque isso vai repercutir muito, como já acontece lá com os nossos vereadores. Os 4 vereadores juntos, só no primeiro mandato, economizaram 4 milhões de reais, só nessa sistemática. Agora, a gente não tem uma estrutura ainda em Sergipe para ter. Nós vamos ter em, acho que 4 ou 5 estados, teremos candidatos a governo e, concomitantemente, teremos os candidatos a deputado estadual, para dar essa governabilidade ao executivo. Aurélio, já passou meia hora, eu vou ter que chamar um intervalo comercial. Mas você veja como é que é difícil, né? Como é que é difícil você convencer as pessoas do Novo de uma maneira geral, não só do Partido Novo, mas de que dá para confiar, porque a gente também teve partidos que venderam estrelinha, que foram para a rua, pediram ajuda e tal, o pessoal foi para a rua, brigou, saiu no tapa e tal. A minha questão é, como vocês chegarem no poder, vocês também não vão mudar? Vocês vão responder depois do comercial. Alexandre Wendel. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Jornal AM 540, Rádio de Maior Cobertura e Audiência do Estado de Sergipe. Obrigado a você também que está na internet através do www.melhorcadadia.com.br ou do ajn1.com.br. Você que está no carro, no trânsito, como meu querido Rangel, você que está deslocando aí para outro município, obrigado pela audiência. E estamos hoje aqui com a galera do Novo, cheio de novidade, cheio de esperança, animadíssimos com o Novo, com o partido, que tudo vai melhorar, que tudo vai ser bom. E é uma história que eu já vi, mas que eu temo pelos valores do brasileiro que não mudaram. Que a gente não tem ainda educação, não tem cultura ainda. Isso eu falo pra gente que estudou, que foi pro exterior e tal, que xinga, que chama negro de macaco, né? Como a gente viu professores, que a gente vê aí gente rica que não paga imposto esperando refins, como a gente falou aqui agora, para se dar bem. Então, até que ponto a gente tem educação para passar para certos empresários as nossas estatais? Mas antes disso, eu queria você dar uma ligada para Murilo, dar uma ligada para Vanderlei Tadesse. Então, como é que a gente vai privatizar tudo, fazer tudo que é uma ideia, a princípio, todo mundo está falando em barzinho, não aguento mais o serviço público, tem que privatizar mesmo, porque não presta, e não presta mesmo, né? A saúde não está legal,
O serviço da companhia de água, como você falou aí agora, não é 100%. A Petrobras decepcionou, né? Você vai precisar de enterrar um pai. É horrível, só tem um carro para pegar o corpo no estado inteiro, se tratando de Sergipe. Ou seja, o serviço público deixa muito, mas é muito mesmo a desejar. E o gasto do serviço público é altíssimo, né? O Congresso gasta bilhões, né? São 21 milhões por dia. Eles falam muito que tem que pregar a meritocracia na iniciativa privada. Se você for empregar nos parlamentares, né? Na magistratura e tudo mais, era para ser muito menos gente do que tem lá. Então é um problema que eu digo nacional. Como a gente pega aí as estradas, por exemplo, eu estava vendo uma matéria que privatizou boas partes das estradas no Brasil, e dos 100% que eles tinham que fazer em 10 anos, ou 20, fizeram 5. Ou seja, eu estou falando agora com você de empresas privadas. Qual é a garantia que você me dá que a gente vai privatizar a companhia de água Deso e a Odebrecht, ou essa empresa aí de carne que estava para pegar a Deso aqui, vão chegar com água num povoado que tem 2 casas a 5 quilômetros uma da outra? Qual é o interesse comercial da empresa botar certas coisas onde não dá lucro? Então, por que eu vou privatizar tudo? Eu já tenho certeza que esses empresários não vão levar tudo para onde precisa levar. Começando com você, Barreto. Vamos lá. As respostas para as suas perguntas parece que são os valores do novo. Porque você, quando fala em meritocracia, até pelo processo seletivo, já é buscando candidatos que mereçam ser políticos. Né? Inclusive, nós defendemos a meritocracia em todos os âmbitos. Para você ter ideia, nosso vereador lá de Belo Horizonte, ele colocou nas redes sociais vaga para assessores. A pessoa entregava currículo, né, ele abriu 2 vagas para assessores. Você nunca vê isso, não é indicação política de assessor, não. Ele abriu procurando um pessoal técnico. Inclusive, quando a gente passar no processo seletivo, nós temos que assinar um documento do novo, se comprometendo a reduzir em 50% o gasto de gabinete, pelo menos 50%, e em 50% também o número de assessores. E nós vamos além na prática, porque, por exemplo, nossos vereadores em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, pra você ter ideia, eles têm direito a 22 assessores. Vou interromper você rapidinho com esse esclarecimento, mas a gente vai quebrar o pau aqui com esse negócio do novo ainda. Esse negócio de privatizar tudo, vocês vão ter que... voltando para cá, então, para as privatizações, vão privatizar tudo, vender tudo e tal. Tem empresários inescrupulosos, né, que preocupam muito, e tem muito, assim, Eike Batista estava na moda, todo mundo tirou foto com ele, agora ninguém quer tirar foto com ele mais. Entre tantos outros, aí temos a Odebrecht, que comprou companhias de água, exemplo, e a conta de água, que hoje o pessoal paga taxa mínima de 5, 10, vai passar para 90, vai passar para 100, como é o da Energisa, que é privatizada. Tem também, para verificar a conta de água, eu estava olhando, que a companhia de água daqui não cobra para olhar se você tem algum vazamento. Nessas privatizadas, chega a cobrar R$900, independente do problema ser da companhia de água ou ser do morador. Ou seja, a vida vai mudar muito e para pior, se tratando de custos, porque o empresário passa para o consumidor tudo que é custo. Então, o meu medo é esse. A gente não tem uma educação como tem a Alemanha, como tem a Europa, que são 2.000 anos, 4.000 anos, sei lá, 5.000 anos, como é o oriental. A gente não tem, é um país novo, está construindo tudo agora, estamos mudando para melhor, creio eu, agora. Mas você acha que já dá para botar na mão de todo mundo, assim, privatizar tudo, com os políticos que estão aí no poder? Certo. Só complementando o que eu estava falando. Não, à vontade. Falando sobre o número de vereadores, que nossos vereadores, por exemplo, têm direito a 22 assessores, e eles usam 5, 6. Né? Então, assim, a gente tem que dar exemplo prático para reduzir os gastos com cada político. Sobre privatização, o Novo não tem esse tabu. Né? Nós somos a favor da privatização, sim. Certo? Agora, ela não pode ser feita de forma irresponsável de uma noite para o dia. Ela tem que ser estudada caso a caso. Para você ter ideia, pergunta a você, ouvinte. Você aí, imagina quantas estatais federais existem no Brasil? Um monte. O pessoal pensa, no Brasil, Correios, Caixa Econômica, Petrobras... 148 estatais federais. Exagerado. 148. Concordo. Né? Então, assim, nós temos fábrica de arma, muita gente não sabe, mas temos fábrica de arma, fábrica de chips de computador. Nós temos uma estatal para cuidar de trem-bala. Que trem-bala? Aquele que
Com 100 pessoas, o menor salário, o melhor cargo, ganha 10 mil reais nessa estatal. Desnecessário também, Então, assim, existe uma lista enorme para ser privatizada, certo? E por quê? Para que serve estatal, federal? As estatais como um todo. É moeda de troca. E quando você fala em corrupção, a corrupção é uma ação de duas vias. Porque tem o corrupto e tem o corruptor. Exato. Né? Mas um não existe sem o outro. Então, se você diminui a moeda de troca, né, consequentemente você sufoca aquela possibilidade. Então, no nosso entendimento do novo, é que quanto menos estatais, menos moeda de troca. Melhor. Consequentemente, você tem mais chances, porque a corrupção também é inerente ao ser humano. Né? Tanto é que não temos um país 100% sem corrupção, até a Finlândia. Mas nós trabalhamos, né, aos poucos, porque cultura não se muda de um dia para o outro. Né? Mas espero, o novo surgiu como uma alternativa das pessoas de bem assumirem. É uma reação das pessoas de bem contra o que o mal fez, né? Porque, como diz Martin Luther King, né, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, as pessoas de bem agora acordaram, né? Então, assim, estão tentando retomar esse espaço, né? É uma operação retomada do nosso país, para que daqui a alguns anos, por isso que o novo é de longo prazo, por isso mesmo, porque nós temos uma cultura a vencer. A ser mudado. Né? Então, assim, e através do exemplo, vamos contaminar cada vez mais, a cada eleição, e, se Deus quiser, vamos... E espero, a frase forte, mas eu digo o seguinte, eu espero que o Brasil mereça o novo. Bacana. Agora eu vou fazer uma frase forte para vocês dois. Vocês não têm medo de estar sendo massa de manobra de grandes grupos internacionais querendo privatizar tudo e pegar nossas coisinhas aqui e estar oferecendo uns espelhos bacanas para você como os índios? Estamos aqui uns espelhinhos, vamos privatizar as coisas lá que tudo vai melhorar e tal. Agora você vai botar tudo na mão da Halliburton, das grandes empresas como fizeram no Iraque. E deixar o nosso brasileiro sem oportunidade de empreender até? Não. Muito pelo contrário, as estatais não possibilitam ninguém a empreender. Elas sufocam o empreendedorismo, porque o Estado cria um monte de regulamentações, ele cria também, lidera um certo setor da economia. Então, por que a gente tem um combustível tão caro? Se de repente nós tivéssemos 3, 4, 5 empresas fazendo esse trabalho que a Petrobras faz sozinha, será que nós não teríamos, através da livre concorrência... Eu falei que ia ser mal, vou ser mal agora de novo. Através nós da livre temos concorrência, aí 3, 4 grandes menor? Construtoras boazinhas fazendo o que você falou. A gente pode dizer que a OAS e a Odebrecht são 4 construtoras boazinhas, são os brasileiros. Porque a gente precisa da retomada por pessoas boas, Alexandre Wendel. Tudo isso aconteceu porque estão os mesmos no poder. São famílias que estão no poder há 30, 40, 50 anos. Então, quer dizer, os políticos que estão lá, eles não têm mais um pensar coletivo. É muito pelo contrário. Eles que estão lá estão pensando em mim, na minha família, nos meus apoiadores. Então, se perdeu. A gente precisa Mas esses trabalhar... empresários privados também, eles pensaram na coletividade? Você acha que essas construtoras que meteram a mão em tudo não e pensaram. distribuíram dinheiro... Justamente. Montaram até empresas privadas, Isso. Não montaram estatal não, de como distribuir dinheiro. É isso que eu estou te falando. São Quem está lá privadas. em cima hoje, e se o brasileiro não ficar atento, vai continuar. Porque se a gente continuar votando nos mesmos, essa política não vai mudar. E eu me recuso, mas me recuso mesmo a acreditar que a gente não tenha pessoas boas, pessoas honestas, que vão lá sim com o desejo de fazer mudança, que vão lá sim pensando que lá o cargo dele é para fazer o bem para a população. Então, assim... Eu digo que tem gente boa, inclusive, em todos os partidos. Tem todos os partidos. A gente tem que olhar o dia a dia. Tem pessoas com uma história minoria, de vidas. Né, pelo que eu tenho visto. Eu não acredito que são minorias, não. Eu acho que tem muita pessoa boa nesse país. Não, estou falando no Congresso. Ah, sim. Mas essas pessoas boas boas do país, maioria, elas se sentem, assim, no Congresso não é o meu lugar. Eu confesso a você que eu sinto um certo receio. Não é fácil a gente vir expor a nossa vida pessoal e daqui a pouco ser jogada no mesmo... Numa vala comum. Tem pessoas que só de você falar em um partido político, a grande maioria, elas já acham que você já olha para sua cara com um olhar diferente. Então isso é o resultado do que os políticos maus fizeram com o nosso país. Pegou a política, que é algo tão lindo, assim, eu sou cristã e tal, mas independente do que o Papa Francisco fala, que tem pessoas que gostam muito e eu também gosto, ele diz que
a política é o meio mais eficaz, mais abrangente de se praticar o bom ao próximo. Preocupar com a coletividade. Com a coletividade. Então a gente poderia fazer de uma forma abrangente, mas os políticos desvirtuaram Agora isso. eu pergunto a vocês dois assim, no dia que vocês dois disseram que eram candidatos, seja sincero, a maneira de algumas pessoas tratar com vocês não mudou? Ou seja, a partir do momento que o Alexandre fala assim, eu sou o candidato, o pessoal vai, eu tenho certeza que vão dizer assim, ladrão, vai querer roubar. Não tem gente achando isso de vocês dois? Sejam sinceros. Não, já, a pessoa... mas você vai chegar lá e vai fazer a mesma coisa. Isso é um preço altíssimo. Altíssimo. É por isso que a gente pensa duas vezes. Até hoje minha esposa ainda é resistente. Ela fala, isso não é lugar para você, não é para você. Né? Minha família apoia, porque todo mundo me conhece, mas minha esposa tem medo, ela tem receio. Você vai se expor, vai se misturar com essa gente, essa gentalha, né? E é um meio que vale tudo, né? Isso. Vale eu botar uma foto sua mentirosa com uma secretária, sim. Vale eu botar vou soltar um fake no WhatsApp dizendo o contrário do que você prega. É um risco que então, se corre, né? É terrível. Se você tem filho pequeno na escola com 8 anos, vão chegar na escola e vão falar assim, seu pai é aquele ladrão que eu vi no WhatsApp e tal. É o que acontece, eu não estou falando de brincadeira. Não, dos fakes, o pessoal inventa história mas a criança é muito maldosa, né? O mal já foi a gente vê que a criança fala mesmo uma com a outra. É isso mesmo. Mas também assim, a gente também, se for pensar também, for tão pessimista, a gente melhor não vai para lugar nenhum. Arrumar a sacolinha e vamos para Marte. E deixar os caras tomarem conta. Exatamente. Não, então, concordo. assim, alguém tem que ter uns malucos, né? Tem que ter uns malucos para poder enfrentar, assumir a responsabilidade, porque senão eles vão continuar do mesmo jeito. E eu penso, o projeto novo, eu não penso para mim, eu penso para minhas filhas. Para o futuro. Eu tenho 2 filhas, uma de 8 e outra de 9. E vai ter neto também. Exatamente, com meus netos. E por quê? Eu quero que elas tenham um país melhor, né, com exemplos. Você olha para a televisão e veja exemplos, não veja só tragédia, né? Porque você vê no dia a dia as pessoas, agora mesmo na vacinação para a febre amarela, né? Pessoas inventando viagem. Teve caso, eu soube, até eu chamei a atenção da pessoa. E que a pessoa ia foi na rodoviária, comprou uma passagem para Salvador, para poder se vacinar e depois voltava na rodoviária para vender a passagem de volta. E cancelava e o pessoal matando macaco, tá fazendo... Entendeu? Esse aqui é meu medo, que a gente ainda não tem ainda cultura e educação para essa mudança. Mas então, por isso que eu acho que alguns órgãos... de Marte, né? Os políticos não vieram de Marte. As pessoas voltaram. Você tem um fascínio por Marte, eu já reparei. Você vê que tem... Até lá que eu vou, se não eu tô achando que se não der certo, você vai se picar para Marte. Madame, o preço é alto de entrar na política, mas vocês estão pensando num futuro melhor para todo mundo e tal, concordo com isso. E 2018 é muito desafiador. Eu não sei se você chegou a responder, mas você acha que quantos % dos eleitores a gente vai ter com uma melhor cepa para 2018? Eleitores, não estou falando nem de políticos. Tem muita gente boa querendo entrar, mas quem elege são os eleitores. Você acha que os eleitores estão realmente conversando nessa mudança, pensando nessa mudança, ou estão só na fase crítica ainda? Olha, a gente vê a insatisfação das pessoas. Então, a gente pode olhar a última eleição aqui em Aracaju, o número de votos brancos e nulos foram praticamente o mesmo número de votos que elegeram o atual prefeito. Isso vem crescendo. A gente vê, e isso vem crescendo. Isso foi no país todo, foi realmente essa mesma sistemática. E se você for pesquisar, deixa eu te perturbar. As pessoas que estão desistindo de votar podem ser pessoas do bem, o que torna mais difícil o projeto de vocês. Agora, o que as pessoas precisam conscientizar, e que até tem um fake aí que eu acho que é muito de propósito, que colocam que se 50% votar nulo, vai anular a eleição e que aqueles candidatos não poderão mais. Gente, isso é uma inverdade tão grande, não existe isso. Se tiver 10 pessoas que vão lá votar no nosso amigo Lula, ele vai ser eleito. Se todo mundo votar nulo e 10 pessoas irem lá e votar no nosso amigo Lula, ele será eleito. Amigo, entre aspas, ironia, né? É ironia. Mas assim, as pessoas precisam conscientizar que é através do voto, do envolvimento efetivo, é que a gente vai mudar alguma coisa no nosso país. E quando eu digo do envolvimento efetivo, se não tem um tempo para trabalhar, mas gostou da proposta do Novo, gostou de qualquer outra proposta, uma pessoa que você realmente acredita naquela pessoa, acredita que ela é uma pessoa honesta, compre a briga, pega aquela pessoa e fala, esse vai ser meu candidato, passe para os seus amigos, vamos fazer uma campanha nas redes sociais, vamos nos mobilizar em torno de uma ideia. Então isso é importante, porque as pessoas, eu acho que elas se mobilizam muito para falar mal. Agora vamos nos mobilizar também para aquilo que é bom. Vamos tentar eleger aí deputados federais novos com boas ideias.
se não for do Novo, mas eu sei também que tem pessoas boas que não estão conosco, mas tem pessoas muito bacanas em outros partidos. Como vocês me ensinaram que vocês estão preparados, vai mais uma bombinha aí para você. Tem muita gente com o imaginário que o partido é de banqueiro, isso. Ou seja, se é de banqueiro, eu tô fora. O partido é de banqueiro, vocês estão sendo usados mesmo? Não, isso é mais um fake news, né? Porque eu nunca vi um banqueiro, quando eles falam em banqueiro, é porque nós temos a cor laranja, aí tentam associar com um banco que existe. O Solidariedade também é laranja e é de sindicalista. Isso aí, foi bom até você observar isso. Mas assim, e também porque um dos fundadores, né, inclusive o Novo vai ter até um candidato a presidente da República, né? É do Paulinho da Força Sindical. Que é o quê? Não, Solidariedade, não? Não. Solidariedade. Não, o nosso pré-candidato, nosso presidenciável, é o João Amoedo, né? Quem é João Amoedo? João Amoedo é o que eles chamam de banqueiro, né? Mas nunca vi um banqueiro começar como estagiário, né? Depois crescer, virar gerente de banco, depois trocar de banco e virar até um executivo do banco com carteira assinada, né? Então, assim, nunca vi banqueiro com esse perfil. Eu conheço um bancário com esse perfil, né? Mas assim, como uma pessoa cresceu dentro... Então ele é um trabalhador exemplar. Exatamente, deve ser o exemplo a ser seguido. Quem dera que todo mundo pudesse ter espaço para crescer. Quem dera que esses estatais dessem esse poder da pessoa crescer dentro da empresa. Né? O cara começar como estagiário e virar para diretor de uma empresa estatal. Onde é que você viu isso? Eu não vejo numa estatal, mas na empresa privada é possível. Né? E ele chegou ao ponto, inclusive, ele pegou uma empresa quebrada, ele estava lá num cargo de executivo e surgiu uma empresa quebrada e disse, não, eu quero desafio, quero essa empresa, cuidar dessa empresa. Mas, rapaz, você está aqui cuidando dessa empresa? Ou está aqui nesse cargo tranquilo? Não, mas eu quero. Aí foi para essa empresa, para essa financeira quebrada, em 3 anos, parece Brasil, mas não é. Essa empresa estava quebrada, em 3 anos ele tornou ela superavitária e uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, citado na revista Exame. Que é isso que o Brasil precisa. Uma pessoa para pegar uma empresa quebrada e tornar em pouco tempo, né, no caso, guardadas as devidas proporções, uma empresa viável, né, e dos melhores lugares, um lugar admirado para se viver. É o meu medo, então, que eu falei com você, se privatizar tudo, é que eu tenho andado em shopping center, andado em alguns lugares, vejo os funcionários com olho vermelho, que estão chegando 10 da manhã e saindo 10 da noite. Aí vai dizer, mas é isso mesmo, tem que trabalhar, eu trabalhava, meu pai trabalha, e às vezes até mais que 12 horas de trabalho. O que me preocupa é o que o rapaz aqui falou de políticas internacionais, muito inteligente, que a tendência dessas grandes empresas é fazerem monopólios e oligopólios, ou seja, a gente tinham vários supermercados aqui no nosso estado, em qualquer estado, daqui a pouco tem 2, 3, daqui a pouco tem um só. Montadoras, a gente está diminuindo o número de montadoras, porque está uma comprando a outra, a tendência é ter 2 montadoras no mundo. Então, se a gente tiver poucos empresários no mundo comandando tudo, todo mundo vai ser empregado de alguém, né? E empregado para mão de obra quase que escrava. Não dá medo disso, não? Eu, pessoalmente, penso um pouquinho diferente de você. Eu acho... Eu me lembro futuro. Eu lembro quando eu era não adolescente... Não é 2020 ainda, não. Não, mas eu lembro quando eu era pequeno, tinha 4 montadoras no Brasil. As 4 grandes. No Brasil. Né? Mas hoje tem muitas outras, tem muitas opções. Tem até um projeto de lei absurdo. A gente não pode dizer que essas montadoras também nos Estados Unidos quebraram e dinheiro público salvou elas? Ou estou errado? Veja bem... Ford, Chevrolet e todas as outras. Não, porque o Brasil tem essa cultura de injetar dinheiro em empresas. A gente vê aí no caso de alguns bancos até. O banco não pode quebrar, vamos botar dinheiro. Mas vamos botar dinheiro nosso, né, do pagador de impostos. Você não vê essa situação, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí a gente tem... hoje toda essa sistemática aí das estatais, como você está dizendo, uma necessidade gigantesca de mais e mais dinheiro. Você vê que todo o dinheiro que nós colocamos, nós somos um dos países que mais tem uma carga tributária elevadíssima, sufoca os empresários, tira a possibilidade de novos empreendedores. Sufoca o trabalhador também. Sufoca o trabalhador, por quê? Se eu não empreendo, se eu não consigo fazer com que minha empresa seja produtiva, eu não gero emprego e renda.
É impossível. Então a gente tem que parar de pensar que o empresário também é o grande mal da sociedade. A gente vive numa sociedade em que empreender significa que o patrão só quer tirar vantagem. Agora, vou voltar para a parte boa do programa para a gente fechar. Então o que eu gosto de dizer é o seguinte, que botaram o empresário contra o trabalhador, o trabalhador contra o empresário, e o grande inimigo é o Estado. Não deve ser jamais o empresário. Com certeza. Ele precisa do trabalhador e o trabalhador precisa do empresário. Agora falta 30 segundos para a gente acabar. Então vocês vão fazer processo seletivo para deputado federal. Isso. Estamos já são 4 fases. É um processo que tem 4 fases. O cara pode chegar na terceira fase lá em junho e ficar reprovado. Exatamente. Você pode morrer. O que é legal, o que eu acho muito legal, porque se ele não merece, se ele não tem condições de fazer um projeto de lei, ele não tem que ser deputado. É uma ideia interessante. É um partido que não recebe dinheiro público, tenta devolver até, e onde ele precisa do dinheiro das pessoas para administrar e tudo mais. O que mais vocês querem dizer? Exatamente. Nós também queria agradecer a vinda de vocês, falar muito obrigado e que vocês fizessem as considerações finais. Adriana? Não, eu quero agradecer o espaço, é isso que o Novo precisa, é esse espaço para as pessoas conhecerem, que as pessoas, vai ser um movimento natural, à medida que as pessoas conhecerem o Novo, vai ser um movimento exponencial, tá? Nós acreditamos, inclusive, nesses valores de redução do Estado, para ele focar em atividades essenciais, como saúde, educação e segurança e infraestrutura apenas. O resto deixar de forma responsável na forma para empresas privadas, não criando, com a preocupação de não criar de um monopólio estatal para um privado. Não, nós teremos esse cuidado. Só citando um exemplo rapidinho, na Vale, por exemplo, rapidinho, eu pesquisando aqui na internet, na Vale em 1996 tinha 13 mil empregados, em 2006 tinha 41 mil empregados. Então, se ela fosse estatal, talvez ela não conseguisse chegar mais que o triplo de empregos. Vamos falar do estrago que ela fez lá no Rio, lá depois num outro programa, que até agora não pagou ninguém. Não esqueça dos vazamentos da Petrobras também, não. E a bonitinha da empresa privada. Mas vamos para cá. A Petrobras também polui muito. Agradeço aí a sua presença. Ô, Alexandre, é sempre uma alegria estar aqui com você, obrigado. Com seus ouvintes. Vocês. Eu fico vocês muito convençam grata. todo mundo que eles precisam mudar. A gente precisa do envolvimento, mas eu gostaria de também falar que amanhã nós estaremos lá em Propriá. Desde as 6 da manhã nós vamos estar na feira, fazendo lá uma conscientização com aquelas pessoas. E às 17h30 nós estaremos no espaço Ninho de Totozão. Vamos fazer essa divulgação do Novo lá, vamos mostrar todos esses diferenciais. Pessoa que ficou com dúvida também, vai ser uma oportunidade bacana para estar conosco amanhã em Propriá. Muito bem, obrigado, agradeço a você, Adriana Malezan, candidata a deputada, e a Aurélio Barreto também, que já tem um apelo político forte aí com esse sobrenome. E queria também destacar que na próxima segunda-feira estaremos aqui com o delegado Ronaldo Marinho. A gente vai falar sobre organizações criminosas e a crise no sistema prisional. Muito legal o programa da próxima segunda. E na terça a gente fecha com Débora Pimentel, psicanalista, que vai falar de um tema interessantíssimo, que é ética médica e os conflitos de interesse dos médicos com a indústria farmacêutica, né? A gente fica aí tomando remédio que não precisa, fica nos empurrando remédios caríssimos e a gente falando assim, rapaz, que médico bom, viu? Passou um remédio que nem vende aqui no meu estado. E você podia estar tomando seu chazinho tranquilo que a vovó faz. Muito obrigado e bom fim de semana. E segunda-feira estaremos de volta às 9 horas. Um abraço e até lá.